Romanos 8, do verso 26 a 30. Eu lerei, os irmãos acompanham. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, os estudiosos do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, eles costumam afirmar que a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Eu acho que eles têm razão. E, tendo razão, capítulo 8, especialmente essa pequena perícope, é o cume mais alto, então, desta revelação. Paulo ele escreve aqui também: o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. A outra verdade sublime no verso 28. Paulo começa com uma palavra muito segura. Ele diz: sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, o que vou falar agora não é uma mera hipótese, e nem é uma simples possibilidade. É um fato absoluto, incontornável e irrefutável. O fato é este: nem todas as pessoas que planejam, que sonham, que desejam vencer na vida, vencem na vida, isso é fato. Não é assim na nossa vida espiritual. Nós não temos apenas uma expectativa da vitória. Nós temos a garantia da vitória. Como o texto diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo nos mostra o caminho para isso. Ele começa dizendo que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. É magnífico entender que nós não somos vencedores porque nós somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. O cristianismo diverge frontalmente contra a psicologia da autoajuda. A psicologia diz que você é forte, que você consegue, que há poder nas tuas palavras, que você é um gigante. Basta fazer aí cócegas no seu interior e vai se levantar alguém invencível. A Bíblia diz exatamente o contrário. Ela diz que nós somos fracos e muito fracos. Ela diz que nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, o tempo vai esculpindo rugas do rosto, rugas indisfarçáveis. Cosméticos, eles vão dar uma ajudazinha. De vez em quando, uma cirurgia plástica pode dar uma melhorada, mas chega um momento que nem pitangui consegue dar um jeito.
As pernas, elas vão ficando... As pernas, elas vão ficando bambas, os joelhos trôpegos, as mãos decaídas, os olhos embaçados. E dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota é a morte chamando para um duelo. Então, um tanto de cabelo branco assim deve ter um exército ao redor da gente aí, né? Nós temos fraquezas emocionais também. Quantas vezes você já se desesperou da própria vida? Então você clamou a Deus, meu Deus, eu não aguento mais. Nós temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais também. Já prometemos a Deus com lágrimas nos olhos que nunca mais ia incorrer naquele erro, naquela falha, naquele pecado, naquela transgressão e de repente você se colhe repetindo o mesmo erro. Sabe por quê? Não é porque te falta sinceridade, te falta poder contra esse pecado, contra essa fraqueza. Temos também fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. Como Paulo mesmo diz, o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Esse é o que nós praticamos. O que é magnífico, meus irmãos, é que apesar da nossa fraqueza, Deus ele não nos escorraça. O Espírito Santo ele nos assiste na nossa fraqueza. A ideia aqui é que a vida é um fardo tão pesado que nós não conseguimos carregar esse fardo sozinhos. Então o Espírito Santo vem e carrega o fardo por nós. Então você pergunta, em que consiste a minha fraqueza? Paulo responde, nós nem ao menos sabemos orar como convém. Sabe por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos a Deus uma pedra achando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos a Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo algo que vai fazer bem para nós. Então Deus ele não nos dá aquilo que nós queremos. Ele dá para nós aquilo que precisamos. Deus ele nem sempre dá o que você pede, ele dá o melhor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. É o que Jesus nos ensinou. Mas às vezes entendemos o contrário. Nós entendemos que todo o que pede recebe o que pediu. Não é isso que está na Bíblia. E aí, nós agimos como se estivéssemos querendo algo e exigindo algo, achando que aquilo é melhor. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo vem então e ele nos assiste em nossa fraqueza. Paulo prossegue o seu argumento e diz, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores. Por causa desta intercessão, nós temos na Trindade 2 intercessores. Já vi muita gente orar errado pedindo, Pai, intercede por mim. O Pai não vai interceder, porque ele já é a autoridade máxima. Nós temos na Trindade 2 intercessores. O primeiro intercessor é o intercessor legal, jurídico, forense. Jesus, o advogado, o justo. Ele intercede por nós à destra de Deus. Toda vez que chega uma acusação contra você junto ao tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta como teu advogado. O justo diz ao Pai, por este aí eu sofri, por este aí eu morri, por este pecado que está sendo acusado, eu morri lá na cruz. Este que está sendo condenado não deve mais nada, eu já paguei por ele. Ele está quites com a tua lei, com a tua justiça. Esse é o intercessor Jesus, o advogado. É por isso que a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Nós temos total segurança. Agora temos um segundo intercessor na Trindade, o Espírito Santo. O nosso intercessor existencial.
Se Jesus intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós em nós. De que maneira? De 3 maneiras. Primeiro, ele intercede por nós de maneira intensa. O texto diz que ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, quando diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele dá aqui uma ênfase na força, e com essa força do agir de Deus é que o Espírito Santo intercede por nós. Mas a segunda, ele intercede por nós de maneira agônica. Por quê? Porque é com gemidos inexprimíveis. Olha, eu penso que nenhum exegeta, nenhum teólogo, nenhum estudioso jamais alcançou a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Eu pergunto a vocês, o que é um gemido? É um sentimento tão profundo que não consegue ser articulado em palavras. É quando a pessoa não tem o que dizer mais, não tem o que falar, não consegue mais exprimir, ela geme. E o texto está dizendo aqui que é desta maneira que o Espírito Santo intercede por nós. Ora, o Espírito Santo é Deus. E como tal, ele conhece todas as línguas, todos os dialetos, todos os idiomas de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a linguagem do céu e da terra, a linguagem dos anjos, a linguagem dos homens. E quando ele está intercedendo por você, diante de Deus, ele não encontra sequer uma língua, nem no céu e nem na terra, nem entre os anjos, nem entre os homens. Por isso ele geme. Ele geme com gemidos inexprimíveis. A terceira intercessão do Espírito, além de ser intensa e ser agônica, ela é eficaz. Por que é eficaz? É segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça sequer uma oração por nós, porque ele fala diretamente a Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus, então ele intercede por nós para que a vontade de Deus seja feita. Paulo prossegue seu argumento. Ele diz que somos mais que vencedores porque Deus sabiamente dirige a nossa vida. Temos intercessores e Deus sabiamente dirige a nossa vida. No verso 8 ele diz assim: sabemos. Essa palavra é um termo exato. Paulo ele não diz cogitamos ou sentimos, ele diz sabemos. Sabemos o quê? Notem isto. Paulo não está usando aqui uma linguagem hipotética, ele está usando aqui uma certeza experimental, de alguém que já viu, experimentou, sentiu, tem a certeza do que está dizendo. Sabemos o quê? Algumas coisas? As melhores coisas? Não. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que é preciso entender melhor esse versículo para não tirar conclusões equivocadas. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem comigo e contigo são coisas boas. Sei que os colegas, sei que os irmãos já passaram vários vales escuros e muitos momentos difíceis e dramáticos. Talvez já sofreram na pele, na carne, nos ossos, determinadas angústias que se fosse hoje compartilhar, a gente iria acabar chorando, né? Os olhos cheios de lágrimas. É importante compreender isso. Primeiro, coisas ruins acontecem com gente de Deus. Coisas injustas acontecem com gente de Deus. Crente não vive numa sala VIP. Crente não vive numa estufa espiritual. Crente sofre bala perdida na rua, crente bate carro, crente perde emprego, crente fica doente, crente enterra os seus mortos. Segundo, crente sofre injustiças. Quando os irmãos de José, por inveja e ódio, venderam ele como escravo para o Egito, aquilo não era uma coisa boa. Passaram-se 22 anos e José, depois de padecer sofrimentos terríveis, ele é levado então à posição de governador do Egito. 22 anos se passaram. E seus irmãos foram ao seu encontro sem saber que se tratava o governador do Egito.
E ele se revela a eles dizendo: vocês intentaram não o bem, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Olha o que a Bíblia diz. Ela promete, o que ela promete é que ainda que as pessoas falem mal de você, que façam mal contra você, Deus reverterá esse mal em bênção para a tua vida. Você vai sofrer, mas Deus vai fazer esse sofrimento se tornar para você uma experiência válida, abençoada. Terceiro, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam como que num jogo de coincidências para o teu bem. Ele não está dizendo isso, Paulo está dizendo que as mãos de Deus dirigem o teu destino, as mãos de Deus governam a tua vida, temperando muitas vezes providências carrancudas com circunstâncias amenas, para que em todas essas circunstâncias haja uma face sorridente observando você. Deus controla a tua história. Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. Quem semeia da carne colherá corrupção. Mas se você ama a Deus, então todas as coisas cooperam para o teu bem. Talvez você argumente, isso é bonito, mas não é isso que está acontecendo com a minha vida. Talvez você diga assim: pastor, se eu contar a minha história, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não pode entender o que Deus está fazendo na tua vida, você pode entender Deus. Ele é teu Pai, é soberano, Ele está no controle, Ele está trabalhando não contra você, mas por você. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam, e Deus te ama. Se você não pode compreender a situação que você está passando, se coloque na mão daquele que te ama, e você vai saber que algo de bom vai sair dali. Uma criança estava brincando aos pés da sua mãe, e ela estava fazendo um bordado à mão. E aquela criança olhando para cima assim, viu aquelas coisas feias, desconexas, linhas soltas assim, e disse: mamãe, que coisa horrível que a senhora está fazendo. O que é isso? A mãe entendeu o dilema do filho, pegou o filho, colocou no colo e disse: meu filho, eu vou te mostrar. E pegou então o bordado e olhou de cima para baixo. E ele viu e ficou encantado com aquelas cores, com todo aquele cuidado. Talvez você esteja olhando para a tua vida como uma criança de baixo para cima, do avesso. Um dia Deus vai te sentar no colo como aquela mãe e fazer você olhar para a história da tua vida, e você vai entender que todas aquelas coisas pelas quais você passou e que não eram boas, estavam tudo de acordo com o plano dele, com o projeto de Deus para você, e todas elas foram para o teu bem. Na linguagem de Willie Kemper, ainda que a providência seja carrancuda, há por trás disso uma face sorridente. Entenda isso. Deus, ele é soberano, ele é teu Pai. Ele está sentado na sala do comando do universo. Nenhum fio de cabelo da tua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Ele é o Deus soberano, ele é o Deus amoroso, ele é o Deus sábio. Ele está no controle do universo e no controle da tua vida, e ele está trabalhando para o teu bem. E nós sabemos isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero lembrar os irmãos, pois eu já contei, algumas pessoas já ouviram, um acontecimento na minha própria vida. Aos 5 anos de idade eu tentei suicídio. Peguei uma faca e fui lá para o quintal para me matar. Quando eu cortei o dedo, eu saí gritando: ai! Mas isso demonstra que aos 5 anos eu já sofria de uma tristeza profunda da alma. Eu passei até os meus 17 anos, e aos 17 anos, pela primeira vez, eu sorri. Veja que é muito tempo para ficar guardando tristeza no coração. E logo depois desse momento de tristeza e encontrar alegria, outro acontecimento me jogou de novo para a tristeza, e eu novamente fiquei muito deprimido. E eu sempre me perguntava, por que Deus permitiu tanta tristeza, eu enfrentar tanta dor?
E aí, então, quando eu me formei, eu me tornei pastor, no meu primeiro ano de seminário, o meu primeiro ano como formado, eu enfrentei 4 pessoas que queriam se suicidar. E nenhuma delas se suicidou. Sabe por quê? Porque eu sabia exatamente o que eles estavam sentindo. Eu sabia exatamente qual era a dor dela. Eu sabia exatamente o que elas desejavam. E então, Deus me preparou para salvar aquelas 4 vidas durante toda a minha história. A minha história pertence a Deus. Acontece que eu não sou a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa mais importante da minha vida é Deus. E o projeto de Deus da minha vida é maior do que eu. Então Deus permitiu o meu sofrimento, a minha dor, para que eu estivesse pronto para eu poder exercer o pastorado e entender as pessoas que sofrem. Mas agora você pode perguntar assim: como todas as coisas cooperam para o meu bem, o que é esse bem? É ser rico? É ter saúde? É ter sucesso? É ter o nome nas manchetes? É alcançar o topo da pirâmide? Paulo não nos deixa enganados sobre isso. No verso 29 ele diz que esse grande bem é que Deus predestinou você para ser parecido com Jesus. Porque o projeto de Deus para a tua vida não é apenas levar você para a glória. O grande projeto de Deus para a tua vida é transformar você na imagem do Rei da Glória. Veja que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é para que você fique rico, coopera para que você seja transformado na imagem do Filho de Deus. Ser rico, ter saúde, ter sucesso, pode até vir à sua vida, mas o grande projeto de Deus à tua vida é forjar em você o caráter de Cristo. Não há nada melhor para você do que isso. É fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Como é que isso acontece? Verso 30 responde: aos que Deus predestinou. Prenda isso. É tão bonito isso. Porque a minha e a tua salvação não foi planejada na terra. Ela foi planejada no céu. Não saiu do meu coração esse plano, veio do coração de Deus. Não foi feito em qualquer concílio humano, mas pelo conselho da Trindade. Eu fiz parte do projeto da Trindade. Antes da fundação do mundo, Deus já me conheceu. Deus pensou em mim. Deus quis me salvar. Veja, meu irmão, descubra isso para você. E você vai ver a importância que você tem para Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Mas talvez você argumente: por que Deus nos escolheu? Talvez Deus nos escolheu porque Ele previu que nós iríamos crer em Cristo. Não. Nós cremos em Cristo porque Ele nos escolheu. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, mas o resultado da eleição. Você não foi eleito porque creu. Você creu porque era um eleito. A fé foi dada por Deus. A Bíblia diz em Atos 13:48. Todos os que foram destinados para a vida eterna creram. Veja, quem foi predestinado creu. De tal maneira que a eleição é a mãe da fé. Talvez alguém também argumente: Deus nos escolheu porque Ele previu que nós iríamos ser santos. Não. Nós não somos santos porque Deus nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E não porque éramos santos e irrepreensíveis. De tal maneira que a santidade não é a causa da eleição, mas é o resultado da eleição. Talvez outro argumente: Deus nos escolheu porque previu que nós iríamos praticar boas obras. Também não, porque as boas obras não são a causa da eleição. As boas obras são consequências da eleição. Deus ele nos escolheu para nós realizarmos boas obras, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e não por causa das boas obras. E Paulo prossegue: e aos que Deus predestinou, a esses também chamou.
Você sabe que há dois chamados, um interno e outro externo, um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. A Bíblia diz que Jesus afirma isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Houve um dia que você ouviu a voz de Deus, ou leu um folheto, ou leu um versículo bíblico, ouviu uma mensagem, um hino espiritual, aquela mensagem entrou no teu coração e Deus tirou o tampão do ouvido, tirou as vendas dos teus olhos, Deus arrancou do teu coração a pedra e botou ali um coração de carne. Deus chamou você e chamou eficazmente e você disse, eu estou aqui. Mas porque Deus te chamou. Deus chama e sua voz é poderosa, é irresistível. Deus, ele chama nas ruas, nos hospitais, Deus chama no campo de futebol, Deus chama no bar da esquina, Deus chama na igreja, Deus chama e a sua voz é poderosa e é irresistível. O reverendo Hernandes Dias estava no seu gabinete pastoral e aí então chegou um senhor de cerca de 30 anos de idade e veio, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Sim, pois não. Pastor, eu estive aqui no domingo à noite. Ah, muito bom, o senhor voltou, fico feliz, o senhor deve ter gostado. Ele diz, mas eu não vim aqui para o culto, não. Mas por que o senhor veio? Pastor, eu vim aqui para roubar um carro. Eu vim armado, eu estava pronto até para matar se fosse necessário, e eu vim aqui para roubar carros desses que estavam no estacionamento da igreja. Mas aí então, eu passei perto da porta da igreja e eu ouvi um cântico muito lindo que me chamou a atenção, e eu quis ouvir um pouquinho mais. Aí eu entrei e ouvi o senhor pregando, e o senhor falava do evangelho, e falava do amor de Cristo, e aquilo foi causando algo dentro de mim, e foi mexendo comigo, e eu saí dali chorando, e eu cheguei lá em casa, e eu falei com a mulher, olha minha mulher, aquele homem que saiu desta casa morreu, agora eu sou um novo homem. Meus irmãos, Deus chama e chama de maneira irresistível. O texto prossegue dizendo, e aos que chamou, a esses também justificou. Eu penso, queridos, que aqui está o coração do Evangelho. É por isso que nós existimos, para pregar este santo Evangelho. Ele nos justificou. O que significa dizer que Deus justificou? A Bíblia diz que todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Deus e teremos de dar contas da nossa vida. Todos pecaram. A Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer, ninguém escapa. Naquele grande dia, a Bíblia diz que livros serão abertos. E nós seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros, e naquele dia haverá testemunhas contra nós. Por exemplo, todos nós teremos de dar contas. Todos nós teremos de dar contas por causa de todas as palavras frívolas que nós proferimos. Você se lembra de todas elas? Talvez você tenha esquecido, mas estão todas elas gravadas. Você já falou mal de alguém? Já xingou alguém? Já contou piada imoral alguma vez? Você se lembra disto? Talvez você tenha se esquecido, mas tudo está registrado nos anais do tribunal de Deus. Nós vamos dar contas pelas nossas obras. Aquilo que você fez, que teu pai não viu, que teu filho não viu, que o teu marido não viu, ninguém viu, Deus viu. E aquilo que você fez com as portas fechadas será proclamada dos telhados. Nós vamos dar contas de todas as nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você peca. Nós vamos dar contas pelos nossos pensamentos. Deus julgará os segredos do coração dos homens. Quem passa por esse pente fino, segundo os psicólogos, passa pela nossa cabeça cerca de 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para o teu melhor amigo? Se Deus resolvesse projetar numa tela o que você pensou durante a semana, talvez você quisesse um buraco para enfiar a cabeça de vergonha. Mas talvez você argumente assim, eu sou uma boa pessoa, eu sou honesto, sou um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um bom patrão, um bom empregado, um bom crente, sou dizimista, sou boa gente. Deixa eu dizer uma coisa, você e eu somos
muito mais pecadores que nós imaginamos. Gostaria de provar isso para você. Veja, vamos imaginar que você seja uma pessoa acima da média. Vamos imaginar que você não pecou o dia inteiro, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão, só na área dos pensamentos. Já que são 10.000 pensamentos por dia, vamos imaginar que você tenha tido 9.997 pensamentos bons. Só três pensamentos pecaminosos. Você já seria considerado quase que um anjo. Mas se você tem 3 pecados por dia, ao final de um mês você tem 90 pecados. No final de um ano você tem 1.080 pecados. Vamos arredondar aí para 1.000 para fazer melhor a conta. Se você tem 57 anos, então você estaria com 57.000 pecados. Imagina qualquer réu que o promotor provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 57.000 violações da lei. Você diria que essa pessoa é inocente? Teria como alguém defender essa causa? Você poderia argumentar que nossos tribunais são falhos? Inocentes se tornam culpados e culpados inocentes? Que se compra juízes e suborna testemunhas? Mas quem pode subornar o juiz dos vivos e dos mortos? Quem pode dizer a Deus, dá um jeitinho que eu dou um por fora, fica tranquilo? Deixa eu dizer uma coisa mais grave. Você não precisaria ter 57.000 pecados para entrar nos céus. Se você tiver apenas um pecado, você não pode entrar nos céus. Só gente perfeita entra nos céus. Sabe por quê? Porque no céu não pode entrar pecado. Nada contaminado pode entrar lá. Se entrar pecado no céu, o céu deixará de ser céu. Aí você diz, fala, peraí, se pesar na balança as coisas boas que eu fiz, pesam mais. O problema é que o padrão para entrar no céu é a perfeição, não é ser mais ou menos bom. A Bíblia diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você quebrou toda a lei, você é culpado da lei inteira. Quer ver uma ilustração a respeito disso? Você vai fazer um omelete com 10 ovos. Você vai lá e quebra o primeiro, e quebra o segundo, e quebra o oitavo, e quebra o nono, o 10º, o ovo estava podre. Quanto da sua omelete você estragou, Zida? Estragou toda. Se é desse jeito, então não tem jeito. Se você pensou que é impossível alguém entrar nos céus, você tem toda a razão. É impossível para qualquer homem entrar nos céus. A salvação é impossível para qualquer homem. Lembra quando Jesus falou lá do jovem rico que queria herdar? Disse, é impossível ao rico entrar no céu. Sabe por que está falando rico? Não é de quem tem dinheiro, não. É quando as pessoas elas se julgam ricas de boas obras, de bens, então ela não se submete à justiça de Deus e quer valer a sua própria justiça. É assim mesmo. Não há a mínima chance de qualquer pessoa entrar nos céus pelos seus méritos, por suas obras. Porque é batista, porque é presbiteriano, porque é assembleiano, porque é católico, porque faz ou deixa de fazer. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém. Mas há uma boa notícia no texto. Aquilo que você não pode fazer por si, Deus fez por você, Deus fez por nós. Ele mandou ao mundo como teu representante, teu fiador, teu substituto, mandou Jesus. É que quando Jesus estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, foi traspassado, agradou a Deus moê-lo. Ele carregou no seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados. Ele foi o ferido de Deus. O juízo que devia cair sobre as nossas cabeças e a morte que devíamos morrer, ele morreu por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós. E quando ele foi feito maldição por nós, a Bíblia diz que o sol escureceu ao meio-dia. Foi algo terrível. O que estava acontecendo ali é algo inimaginável. O santo
pagando, recebendo todo o pecado da humanidade. O próprio Pai o desamparou e ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós e anulou, encravou na cruz, rasgou. E ele deu um brado de vitória, tetelestai, que quer dizer está pago, está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado. Irmãos, justificação é muito mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo. Justificação é um conceito positivo, e vocês vão entender isso. Se você deve 1 milhão ao banco, se você está falido, e alguém for lá e depositar o valor da tua dívida, você está perdoado. Você não deve mais nada. Mas se você estava falido, você continua falido. A justificação não. A justificação é algo positivo. Aconteceram 3 transações na cruz. A primeira, Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não imputando aos homens a sua transgressão. Deus ele decidiu não colocar na nossa conta a nossa dívida. Qual o tamanho da nossa dívida? Jesus ele contou uma parábola para mostrar que a nossa dívida ela é impagável. É impossível que nós paguemos. Na linguagem da parábola de Jesus, são 10 mil talentos. São 350 mil quilos de ouro. A pessoa teria que trabalhar cerca de 150 mil anos com o salário da época para juntar isso sem gastar nada. Jesus usa uma dívida exagerada para que não reste dúvida de que a dívida que temos com Deus é impagável. A segunda, e sabe o que Deus fez com a nossa dívida? Ele não botou ela na nossa conta, mas ele botou na conta de quem? Daquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Cristo pegou a nossa dívida e quitou. Ele pagou com o preço do seu sangue. Aí é o perdão. Ele perdoou a dívida. Terceiro, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação não é algo que acontece dentro de você. Acontece fora de você. Acontece no tribunal de Deus. E ela não tem graus, mais justificado, menos justificado. É um ato único. A pessoa que acabou de nascer de novo e agora está justificada como crente que tem 50 anos de vida cristã. É um ato. Isso significa que quando Deus vai lá na tua ficha, no tribunal dos céus, e puxa a tua ficha, está escrito lá, justificado. Não deve mais nada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ele está quites com a lei. Ele está quites com a justiça. E tem mais. Ele tem um crédito infinito aqui depositado da sua conta. Toda a justiça do Filho está aqui depositada na sua conta como crédito. Foi isso que Deus fez. Deus pegou a justiça de Cristo e imputou em nós. Você não somente não deve mais nada, como você tem um crédito infinito diante do tribunal de Deus. Isso significa que você está justificado. Louvado seja Deus por isso. Agora, Paulo não poderia terminar de outra maneira. Ele disse, aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Paulo não errou aqui no tempo verbal. Ele usa o tempo pretérito perfeito, quando a glorificação ainda está no futuro. Porque Paulo coloca algo que se dará no futuro na segunda vinda de Cristo como um fato consumado, pretérito perfeito do passado. É porque na mente de Deus, no decreto de Deus, você que foi predestinado, que o Espírito Santo agiu em você, que você foi salvo por Cristo, você já está justificado e já está glorificado. Nada poderá mudar a decisão de Deus.
Na mente dos decretos de Deus, você que crê no Senhor Jesus já está no céu. Não importa quão estreito é o caminho, não importa quão crivados de inimigos a estrada seja, você já está na glória, porque Deus que prometeu é fiel para cumprir. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. E louvado seja Deus por isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ao longo desses anos, tem proclamado esse evangelho. O evangelho da cruz, o evangelho da graça. O evangelho que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que grande salvação, que segura salvação, que bendita salvação. E Paulo não poderia terminar de outra maneira a não ser fazendo 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele não pergunta aqui quem é contra nós, senão o inferno inteiro se levantaria. Mas se Deus está do nosso lado, ainda que o inferno ele se levante contra nós, ainda assim seremos mais que vencedores. Segunda pergunta, ele diz, aquele que não poupou o seu único filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, se ele nos deu o máximo, ele não nos dará o mínimo? Se ele nos deu o maior, não nos daria o menor? Se ele nos deu o seu filho, ele nos largaria no meio do caminho? Com certeza não. Aquele que começou a obra vai completá-la até o dia final. Aí ele faz outra pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Aqui quando você perde uma causa, você apela para o tribunal superior. Acontece que o tribunal de Deus é o supremo pretório celestial. Não há o tribunal superior a quem apelar. O juiz supremo já disse o seguinte, você está justificado, não tem mais condenação sobre a tua vida. Você que crê em Jesus, a tua segurança é inabalável. Aí faz a 4ª pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. E aí algo sublime. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Não sei se você já parou para se perguntar isso. Parece que o texto está errado. O texto devia ser assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Acontece que o justo não perdoa. Pense nisso, o cidadão entra na tua casa, mata a tua mulher, mata a tua mãe, mata os teus filhos. A lei o apanha e leva para a cadeia, no tribunal ele é julgado e ele é condenado. E eu te pergunto, o juiz em nome da lei, em nome da justiça, pode dizer para o criminoso, esquece, vai embora, fique tranquilo. Eu vou tirar toda a tua penalidade, o juiz pode fazer isso? Não pode, porque ele tem que ser justo. O juiz não pode fazer isso. Em nome da lei, ele tem que condenar, porque a lei exige. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Também disse, Deus não inocentará o culpado. Mas por que a Bíblia diz então que Deus é fiel e justo para perdoar? Sabe por quê? Porque todas as vezes que você reconhece que você é um pecador e confessa o teu pecado, Deus olha para o sacrifício de Cristo que te substituiu, o justo. Ele já puniu o teu pecado em Cristo, ele não vai punir de novo, te punir de novo. Por isso ele é justo. Ele é justo para não punir o mesmo pecado 2 vezes. Nós já estamos justificados, estamos seguros. Aí vem a 5ª pergunta. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo ou espada? Por meio de todas as coisas nós somos mais que vencedores. E eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que bendita salvação, que grandiosa salvação. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Ninguém pode fazer com que Ele te ame menos. Eu quero concluir com 2 apelos práticos para você que está ouvindo. De repente você vai ouvir esse texto sendo pregado na internet. Ouça com atenção.
Se você que entrou aqui, ou se você que está ouvindo, escutando este Evangelho da Graça, eu quero dizer que Deus ama você. Cristo ama você. Que você é um pecador que precisa crer no Filho de Deus para você ser perdoado e receber a vida eterna. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno. Amanhã o amanhã você não administra. Hoje Deus está chamando você. Hoje é o dia de você voltar para Deus. Mas se você já conhecia Deus e essa grande salvação, então assuma o compromisso de viver os dias da tua vida para glorificar esse Deus por tão grande salvação. E assuma o compromisso de proclamar com todas as forças da tua alma esta grande mensagem que Cristo salva. Só Cristo salva. Salva completamente, salva perfeitamente. Ele salva eternamente. Que Deus nos abençoe. E que a Igreja Presbiteriana do Brasil jamais mude a sua mensagem, a mensagem sacrossanta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, depois de pregar esse sermão aqui na igreja, e nós fomos para um aniversário de 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Nacional, e o reverendo Hernandes Dias pregou este sermão. Estava lá Fátima e mais algumas outras pessoas. Eu peguei o sermão dele, junto com o sermão que eu tinha pregado aqui na igreja, fiz uma mistura dos dois, e aí então agora estudando Romanos eu incluí esse sermão entre os estudos bíblicos. Eu espero que nós possamos ter aprendido, a gente possa ter crescido um pouco mais. Então boa parte desse sermão pertence ao reverendo Hernandes, e eu apenas acrescentei aquilo que na minha humilde conhecimento eu pude acrescentar. Que Deus abençoe o reverendo Hernandes, que Deus abençoe esta igreja e você que está em casa. Que Deus abençoe você também. Nunca se esqueça, você é mais que vencedor. Ninguém pode te derrotar, porque quem te deu a vitória foi Cristo. Amém?